compartilharmos esse momento tão maravilhoso de louvores, de adoração ao nome do Senhor. Quero dizer a você que Jesus está aqui, amém? Aleluia! Quero louvar o Senhor pela vida dessa igreja, louvar o Senhor pela vida do co-pastor dessa igreja que está aqui presente. Quero transmitir a saudação do meu pastor Isaías ao Senhor, amém? A todos os obreiros, a toda a igreja, recebam essa saudação em nome de Jesus, amém? Quero louvar a Deus por toda a direção do creio, a pessoa do irmão Claudio Emílio que nos transmitiu esse convite, juntamente com a sua esposa Giane, não é isso? Que nós já nos conhecíamos de longa data e não sabíamos, né? Mas hoje o Senhor aprove fazer esse encontro neste lugar, amém? Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que desbravou toda e qualquer dificuldade para estar no melhor lugar que você poderia estar, na casa de Deus, na casa do Pai, amém? Glória seja dada ao Senhor. Sem mais delongas, peço a gentileza que você abra aí a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quero ler do versículo 1 até o versículo 4 e depois o versículo 17 em diante, amém? Capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4 e depois 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 17. Pedro agora se levanta cheio do Espírito Santo e começa a dizer: assim como está escrito e foi dito por meio do profeta Joel, acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Você crê nessa promessa nessa noite? Então você está glorificando a Jesus por ele. Glória a Deus. Meus queridos e amados, vamos contextualizar acerca do chamado de Jesus. Quando o mundo parecia que estava perdido no meio do pecado, quando não havia mais relacionamento perto entre Deus e o homem, porque eu quero que você entenda aqui comigo que a partir do instante que o pecado ele entra no mundo, ele adentra a humanidade, Deus ele agora fica de um lado, o homem fica do outro, e um grande abismo chamado pecado. A partir daquele instante, o Senhor levanta grandes profetas. Ele levanta Noé, ele levanta Moisés, ele levanta José, ele levanta Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele levanta grandes profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, homens desbravadores e de fato impelidos pelo Espírito Santo. Mas nenhum deles, diga comigo, nenhum deles foi capaz de reaver aquele grande abismo que ficou entre Deus e o homem. Mas aí o profeta Isaías, ele já começava a predizer e dizer: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre suas mãos, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A palavra do Senhor continua dizendo que o Senhor, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Foi o contrário do caso de Noé, porque quando Deus olhou no tempo de Noé, pelo menos ele viu Noé. Mas nessa
situação, ele olha para a terra e não vê um justo sequer. Ou seja, ninguém era digno. E aí eu quero começar a falar com você sobre a seleção de Deus ao nosso respeito. Deus olhando para a terra não viu um justo sequer. E muitas vezes nós nos colocamos em uma posição como se nós tivéssemos escolhido esse caminho, ou escolhido o chamado, ou escolhido servir a Deus. Mas Ele olha para mim e para você, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas mazelas, mesmo com as nossas falhas, e Ele diz: não foi você quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi você. Jesus desce para morrer por uma humanidade indigna. A partir do instante em que Ele pisa aqui e o seu ministério é iniciado, grandes milagres acontecem. Por onde Ele passa, enfermos são curados, quem é cego passa a enxergar, quem é paralítico passa a andar. Mas mais do que qualquer milagre, Jesus desceu com um propósito maior de carregar a humanidade naquela cruz. Aleluia! Nós não estamos servindo a Jesus pelo que Ele pode fazer. Nós não estamos servindo a Jesus pelos milagres que Ele pode operar. Eu sei que Ele pode fazer milagres. Eu sei que Ele pode ressuscitar. Eu sei que Ele pode curar. Eu sei que Ele pode libertar. Mas eu sirvo a Jesus porque o maior milagre já foi feito na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, aleluia, pelos seus pecados e seus pecados. Nós precisamos entender que a partir do instante em que Cristo for o centro da nossa vida, a partir do instante que nós entendemos que Ele é suficiente, nada mais nos tirará do foco que é Ele. Aleluia! Enquanto você estiver servindo por pessoas, por eventos, por lugares, por altares, você sempre vai ser fadado a se cansar, a se enfadar, a dizer: ele caiu, eu também vou cair. Mas eu quero profetizar para uma geração que está enraizada em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, como Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aleluia. Jesus começa a fazer uma seleção de discípulos, no mínimo curiosa. Ele poderia escolher homens prontos. Diga comigo, prontos. Ele poderia escolher homens prontos, que já soubessem da lei, que já soubessem se comportar, que já tivessem um estilo de vida. Mas Ele começa a chamar cobradores de impostos. Ele começa a chamar pescadores. Sabe o que é pescador? Pescador não tem palavra. Pescador é aquele que diz assim: não, mas isso aí é historinha de pescador, ou seja, uma mentira, uma anedota. Mas ele é aquele que pega o homem do mundo duro. Ele é aquele que pega o homem do lamaçal do pecado. Ele é o homem que não é o Deus que não olha para as mazelas do homem, mas Ele pergunta apenas: você quer ser curado? Então levanta, toma tua trabalhada. Tudo que Jesus queria daqueles homens não eram as suas habilidades, mas era a sua disponibilidade. Em todas as partes Ele dizia: vem e segue. Ele não queria habilidades, Ele queria disponibilidade. E aí eu quero dizer para você que eu não fui bem a minha escolha ser escolhida para pregar a palavra de Deus. Porque eu era aquela menina que comecei a pregar a palavra, que quando nasci, minha mãe já dizia para mim: Deus prometeu desde o ventre que você ia pegar o Evangelho de Cristo. E eu olhava para ela como se aquilo fosse uma coisa totalmente surreal, como se jamais aquilo fosse concretizar. Eu dizia: Deus errou, tá
sofria bullying era míope, né? Aquele óculos fundo de garrafa. A quarta coisa, magrela. De frente parecia que estava de lado, todo homem, foi embora. Amém. E aí eu passava por um processo chamado o processo da escolha. Não sei se tem ainda hoje nos colégios, colocavam o cidadão à direita ou à esquerda, e eles estavam ali com a responsabilidade de escolher os times, né? Para jogar. E aí eu vou te perguntar uma coisa: quem é que escolhia a nordestina, míope, com a saia no meio da canela para jogar no time? Ninguém, né, minha gente? Ninguém. Eu sempre ficava de escanteio. Aquilo era uma coisa que eu não tinha certeza. Aí Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador do céu e da terra, Ele olhou para essa mesma nordestina tímida que não sabia falar e disse: eu colocarei sobre você o meu espírito, e quando Ele soprar, Ele te capacitará para ser além daquilo que os olhos podem enxergar. Deus está procurando improváveis aqui nessa noite. Deus está procurando improváveis, mas disponíveis. Tem alguém mais talentoso, mas ele está ocupado. Tem alguém mais talentoso, mas ele está distraído. Mas o improvável está alerta e está dizendo: eis-me aqui. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu disse para minha mãe: eu quero falar na língua que os irmãos falam na igreja. Como é que faz? Ela disse: tem que começar a orar. Eu disse: tá certo, vou começar a orar. Fui para a oração, achei que ia ser uma coisa muito rápida, que eu ia clamar instantaneamente, o Senhor viria ali com o Espírito Santo e me encheria. E aí, passados alguns meses, eu vi que eu não recebia o batismo do Espírito Santo. Fui perguntar para minha mãe: disse: mãe, esse negócio de orar não está funcionando, não. Ela disse: minha filha, além de orar, tem que perseverar em oração. Se é mesmo, pois bem, continue orando que o Senhor vai dar. Eu tinha tanta sede de ser batizada no Espírito Santo que qualquer irmão, em qualquer culto, podia ser um culto no lar, que dissesse: vem ser batizado no Espírito Santo. Eu saía de onde eu estava e eu ia na frente. Chegava na frente, colocava a mão na minha cabeça: recebe, 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 recebe. E aí muitas vezes eu voltava frustrada porque eu não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que não é ontem, nem é hoje, nem é antes, nem é depois, mas é no momento certo e é na hora certa. A única coisa que o Senhor está dizendo é: abre o teu coração e eu encherei. Abre o teu coração, porque Ele ainda batiza no Espírito Santo, Ele ainda renova, Ele ainda levanta. Oh, aleluia! Tem alguém dizendo que há uma geração perdida, mas eu estou aqui para profetizar que há uma geração cheia do Espírito Santo, eleita pelo Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo. Oh, glória! Eu estava aí na base dos 7 anos de idade, 2 anos orando. Nós mudamos de casa e logo a igreja ficou muito longe, a que nós congregávamos, passamos a congregar em uma outra congregação. E ali, nessa situação, chegamos já no congresso de irmãs. As irmãs convidaram minha mãe, veio a irmã Dorinha já participar do congresso. E ali no domingo à tarde eu estava indo para a igreja muito chateada. E aí você sabe que nordestino, sanguíneo é bem comum, né? Diga amém. Para a gente profetizar que eles serão calmos e eu também, em nome de Jesus. E aí eu estava indo desaforada, dizendo para Deus desse jeito: ó Senhor, o Senhor não quer me batizar, o Senhor não precisa me batizar mais não. O Senhor não quer me dar, eu não me dê. O que eu estou pedindo não é um carro, não é uma casa, não é um luxo, não é, Senhor. Eu quero um dom espiritual. E o Senhor não tem pena de mim. E o Senhor só observando lá do céu. Chegou na igreja, olharam para mim e disseram: é criança, só para a galeria, que as crianças estão sentando lá. Cheguei na galeria, vi aquele monte de crianças que tinham tomado aquele suco com bastante açúcar, estava todo mundo agitado, ligando nos 220. Eu disse: hoje que Deus não me batiza mesmo dessa bagunça aqui, o Senhor não vai me batizar. Eu, criança, reclamando das crianças. Presta atenção, como Deus é paciente conosco. E aí, naquela tarde, a irmã Sofia Cardoso, que é uma cantora, né? Mas naquela tarde ela também estava com a responsabilidade de pregar a palavra. E ela pegou o microfone e, antes de saudar os irmãos, com muita autoridade, ela disse: tem uma pessoa aqui, e você veio pelo meio do caminho pensando que se Deus não te abençoar hoje, você vai parar de orar. Deus manda te dizer que hoje chegou o dia dele te abençoar. Não porque você disse que ia parar de orar,
Você entende que Jesus está entrando dentro do teu coração hoje? Você precisa entender que muitas vezes eu recebo mensagens de adolescentes dizendo para mim: missionária, eu não posso dizer isso para Deus porque é muito feio, isso acerca de mim mesmo. E a única resposta que eu dou para eles é: não existe nada sobre você que Jesus já não saiba. Não existe nada acerca de você que Deus já não saiba. Porque Ele sabe o teu sentar e Ele sabe o teu levantar. Ele sabe as intenções do teu coração, dos teus pensamentos. Então Ele está dizendo: a única coisa que você pode fazer diante dessa realidade é chegar dizendo: Senhor, aqui está o meu coração, aqui estão, Senhor, as minhas mazelas, mas eu me entrego diante de Ti, eu me lanço diante de Ti, eu me coloco à disposição da Tua vontade nessa noite. A palavra do Senhor diz que Jesus então discipula aqueles homens improváveis. E Jesus falava para eles: olha, vai chegar um dia que eu precisarei ir para o meu Pai. Mas eles escutavam, não conseguiam entender como que um homem tão poderoso, que diz ao vento, que diz ao mar: aquieta-te mar, aquieta-te vento, ia ser entregue em morte de cruz. Como isso é possível? Mas a palavra do Senhor diz que chegou o grande dia, porque essa era a grande missão de Jesus Cristo aqui na terra. E quando Ele expirou, aleluia, ali no madeiro, dizendo: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque em todo o seu ministério aqui na terra Jesus já dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo que ninguém tinha sido capaz de fazer, aquela ligação entre Deus e o homem que ninguém foi capaz de reatar, Jesus foi a ponte que nos levou de volta a Deus através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. A partir do instante que Jesus morreu, aqueles discípulos se desesperaram. Eles estavam com tanto medo que eles não foram capazes de acompanhar Jesus perto da cruz, porque eles tinham medo de ser mortos do mesmo jeito que Jesus foi. Se eles tivessem prestado atenção, eles saberiam que a morte não teria controle sobre o nosso Deus, porque no terceiro dia Ele ressuscita com poder e grande glória. Diga comigo: Ele ressuscitou. Diga de novo: Ele ressuscitou. Aleluia, Ele está vivo. Ele vive, Ele reina para sempre. Quando Ele voltou, o suspiro de alívio dos discípulos foi muito grande. De novo, Jesus já foi, já voltou, acabou. Mas a Bíblia diz que existe um dos discípulos entre eles que teve a menor dificuldade de entender, logicamente falando, que Jesus tinha passado por tudo aquilo e que Ele estava agora vivo. E esse discípulo chamava-se Tomé. Foi necessário que ele tocasse nas mãos de Jesus, onde a lança transpassou a sua lateral, para que ele trouxesse a realidade que aquele milagre extraordinário de fato estava acontecendo. Quantas vezes nós vivemos uma vida e em determinado momento da nossa caminhada somos abatidos pela incredulidade? E eu quero falar aqui sobre a geração mais incrédula que já existiu em todos os tempos. E quando eu vou contar para você isso, compartilhar com você isso, eu vou falar que isso chegou na minha casa. Eu tenho um filho agora de 16 anos, o Gabriel, já está bem grandão, né? 1,85 m de altura, ele é bem alto, meu filho. E Gabriel foi nascido e criado no Evangelho de Cristo. Eu ministrei a palavra praticamente até o 9º mês de gestação. Então ele foi criado nos princípios cristãos, ele foi ensinado a amar o Senhor sobre todas as coisas, ele foi ensinado não só na escola dominical ou na salinha infantil, ele vivia cultos domésticos dentro de casa, devocionais dentro de casa. Então ele entendia sobre a palavra, não só de ouvir falar, mas existe uma coisa que Deus não tem netos. E por mais que a gente queira proteger os nossos filhos, tem hora que eles precisarão ter um encontro com
Paulo e região, que eu não viajaria enquanto ele não tivesse consciência daquele meu ministério, entendesse esse meu ministério, que eu acompanharia ele ali de perto, sem necessidade de passar semanas fora de casa. E eu fiz esse propósito com Deus e fui até o fim. Mas aí, quando ele tinha 13 anos, ele começou a se esfriar na igreja. Ele começou a ir no culto e ficar parado. E ele fazia caras e bocas. E a gente que é mãe já está ligada. E quando eu vi aquele comportamento dele, eu já cheguei nele e perguntei: Deus está dizendo, infelizmente, eu gostaria que tivessem mais pais aqui nessa noite. Eu gostaria que tivesse muito mais famílias aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você, pai, que está aqui, que não é tomando só o papeleiro que você vai resolver a questão do teu filho. Traga para a mesa a realidade, ainda que boa, ainda que você vai escutar coisas que você não queira escutar. Traga a verdade e a luz. Jesus, quando chega para aquela mulher encurvada, há muitos anos frequentando o templo, a primeira coisa que ele faz é trazer a realidade, aquilo que ela tentava camuflar no meio da multidão. O nosso Deus, ele não expõe a pessoa para ridicularizar, não. Ele expõe para tratar, ele expõe para curar, ele expõe para libertar. Não é fácil como pais, muitas vezes, escutar algumas coisas dos nossos filhos. Não é. Mas o Senhor está dizendo: traga a luz, traga a verdade, traga o diálogo, porque Deus te dará estratégias para ensinar. Aleluia. Ele olhou para mim e disse, muito tranquilamente: o problema é que Deus não existe. Deus não é lógico. Deus não tem nenhum sentido. Deus, como vocês podem entrar em lugares e chorarem? E isso tudo é emoção. Tudo isso é provocado pelo teclado que toca, pelo hino que toca. Oh, meu Deus! E eu ali olhando para ele, a minha vontade que deu era de dar uma chacoalhada nele. Mas eu respirei. Eu disse: ô Vicente, meu amor, vou dizer uma coisa a você. Quais são as suas dúvidas? Que eu vou te responder. Meu filho sempre foi muito aplicado em ler. E muitas vezes a gente acha e quer tratar essa geração como a nossa geração. A minha geração, que estou caminhando para os 40 anos, a minha mãe dizia assim para mim: fique aí porque o homem do saco vai passar e vai levar você. Alguém saiu do lugar aqui que tem mais de 40? Eu não saía. Porque eu dizia: meu Deus, vai ver se eu passo nas costas e me carrega. Você entende? Essa geração não tem como. Porque essa geração tem acesso à informação. Você já parou para assistir o vídeo que o teu filho vê no YouTube? Você já parou, gastou um tempo, 30 minutos, 20 minutos, para entender aquilo que ele tem se alimentado diariamente? Porque é muito mais fácil pegar um tablet, um celular, dar na mão dele e trocar ele no quarto. Ele não fará perguntas, ele não fará indagações, ele não virá com nenhuma questão. Mas você perderá a tua casa quando você menos esperar. O inimigo entrou e o usurpou. Por isso que Deus me chamou como profeta, para estar aqui neste púlpito dizendo: acorda, levanta, desperta. Naquele momento eu dobrei o joelho no chão e disse: eu não perderei meu filho. Ele começava a ler, assistir e perguntar. E eu respondia na palavra. Ele perguntava, eu respondia na palavra. Ele perguntava, eu respondia na palavra. Chegou uma hora que ele começou a ficar indignado. Ele disse: não, eu estou cansado de não ter resposta. E aí ele começou a ler a palavra. Sabe o que ele diz aqui? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A Bíblia é a resposta para tudo. Todas as questões que você precisa, todas as dúvidas que você tem. Se existe alguém que entrou aqui e a dúvida está sobre o teu coração, será que é isso? Se é poder do Espírito Santo, ou será que isso é emoção do coração? Deus está aqui para te esclarecer. Ele esclarecerá todas as dúvidas do teu coração.
começou a crescer, se desenvolver. E teve um dia que ele chegou do colégio, um dia comum, diga comigo, comum. Um dia comum. Eu estava fazendo almoço, como todos os dias, e adolescente, gente, quando eles se tornam adolescentes, quando o indivíduo se torna adolescente, e um dia ele está comendo um pãozinho só. No dia que ele se torna adolescente, ele passa a comer 5, amém? Então eu profetizo sobre o teu celeiro, que o Senhor vai preencher e vai encher em nome de Jesus, para que a gente dê conta deles. E aí eu lembro que ele chegava no colégio, trocado, muita fome, ele mal subia, já descia, porque eu dizia, vai tirar o uniforme, e mal ele subia, já descia. E nesse dia o menino começou a demorar. Eu disse, Jesus, o que foi? Que eu já deixava as panelas destampadas. Eu disse, Jesus, cadê o menino? Não descia. Eu disse, Gabriel, eu cheguei no ponto da escada. Daqui a pouco vem aquele menino que já cresceu muito rápido. E eu lembro que nessa fase dele, gente, ele disse, eu não vou cortar mais o cabelo. Ele tinha um cabelo cacheado que ele deixou crescer assim por uns 2 anos. Então você imagina como é que estava aquele negócio. Eu dizia, meu filho, dá só uma paradinha. Me dá vontade de ele estar dormindo ali, eu chegar com a tesoura e cortar o cabelo dele. Lá vem aquele menino alto, desengonçado, com aquele cabelo, e chorando, em prantos. Eu disse, meu Deus, está com uma dor, Gabriel, vem aqui. E ele desceu, porque mãe, ela mesmo pergunta, ela mesmo responde, ela mesmo dá o comprimido, e o menino bebe água, e ele dá uma mãe, e chorava, e chorava, e eu, que foi? Ele, mãe, Deus é real, mãe, Deus é real, mãe, Deus é real. Queremos filhos amarrar. Existem adolescentes aqui que hoje Jesus vai tirar dúvidas do teu coração. Sabe por que o progresso do reino ainda não aconteceu? Porque tem dúvidas do teu coração. Mas quando chegar, a dúvida vai ter ido embora e você já terá um encontro com Cristo. Oh, meu Deus! Ele disse que entrou para dentro do quarto, abriu a janela e disse, se o Senhor é real mesmo, faz eu sentir a tua presença aqui, sem o irmão do teclado tocando, faz eu sentir tua presença. Ai, nosso Senhor. E veio um sopro de fora para dentro do peito dele, e nós sai o menino sem a socorro. Ele é real socorro. Ele vive, ele é incapaz de você está sentindo o Espírito Santo tomar um lugar dessa incredulidade, dessa tristeza do meu coração? A dúvida tomou conta e você começou a ficar confuso. E agora, para onde eu vou? Recebe o Espírito Santo, porque Ele é real e Ele é poder. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 1, versículo 7, que Jesus, conversando com eles, começa a dizer, não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que habita sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas enquanto Jesus dizia isso, uma nuvem o cobriu, ocultando seus olhos, e eles começaram a olhar e dizer, cadê Jesus? Mas apareceram anjos que disseram, varões galileus, porque estão olhando para o céu, este mesmo Deus que disse sim, há de vir para os céus um dia. Um olhou para o outro, que foi mesmo que Jesus disse, se tivesse TDAH como eu, ia esquecer. Meu Deus. Ele disse, vamos para Jerusalém. Oh, e a palavra do Senhor disse que eles estavam todos reunidos em um só lugar, em um só pensamento. A partir do instante que você entrar para adorar o Senhor, para louvar a Ele, para magnificar a Ele, esqueça todas as distrações, esqueça as suas redes sociais. Se for necessário, tira do Wi-Fi, tira do pacote de dados móveis, se desliga de tudo que há lá fora. Se isso te impedir de servir a Jesus,
etc. Jesus está dizendo: quer receber o poder do Espírito Santo? Comece a pensar no seu pensamento. Não importa as roupas, não importa os sapatos, não importa a aparência. O que importa é a presença. Não importa se cante bem, se cante mal, se seja afinado ou desafinado. O que importa é a presença. Não importa se tem dinheiro, se tem imagem, se veio de Jerusalém ou se veio lá da extrema linha. O que importa é a presença. Jesus não está preocupado com aquilo que o homem se preocupa. Ele quer verdadeiros adoradores que adorem o Pai. Ele é espírito e verdade. De repente, porque Jesus ele age assim, ele faz assim, muitas vezes a gente quer explicar Deus, a gente quer dizer como Deus ele age, ou como ele deve fazer, a gente quer ensinar o Senhor, mas é de repente. Paulo ele diz à igreja de Colossos: sejam espirituais, porque o carnal não discerne o espiritual. Se você quer viver o Espírito Santo, não adianta viver uma coisa humana, lógica. Não é lógico, não é humano, é extraordinário, aleluia. De repente começou a soprar um som como de um vento veemente, impetuoso e cheio. Eu não sei se você já subiu em um prédio de mais de 20 andares. Mas quando você sobe lá no 20º andar e está um vento muito grande, você tenta fechar todas as janelas, todas as portas. E por mais que tenha todo um sistema de velação naquele apartamento, se você deixa uma pequena brecha aberta, aquele ar ele vai entrando de dentro para fora e ele vai ocupando cada lugar, cada espaço. A palavra do Senhor diz que eles começaram a ouvir um som. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas o vento, ele tem um barulho quando ele entra por festas. Ele tem um barulho, ele faz um som. E esse som vai se tornando grande à medida que o vento vai entrando. E a palavra do Senhor diz que encheu toda a casa. Nós ouvimos aqui, seu louvado: então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Eu quero que você diga isso para Deus nessa noite. Enche-me de ti. Eu quero ser a tua casa. Eu quero ser a geração cheia do Espírito Santo de Deus, que carrega a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês não apenas terão técnicas vocais, vocês farão a diferença na vida de alguém. Este louvor alcançará almas oprimidas, pessoas que estão em dependência. Quando você vê que o Espírito Santo enche aqueles discípulos, eles começam a se comportar de uma forma diferente. E eu vou dizer uma coisa para você: quando Jesus me batizou no Espírito Santo, eu continuava veementemente dizendo para minha mãe: Deus chamou errado. Deus errou quando me chamou, porque eu sou muito tímida. Eu não serei capaz de pegar a palavra de Deus. E eu lembro que passaram esses 2 anos, eu estava agora com 9 anos de idade. Eu estava em casa fazendo o dever de casa, quando meu pai chegou muito feliz no culto, dizendo assim: Rafa, fui no culto e Deus usou o irmão para contar toda a sua história. Qual era a história da Rafaela? A Rafaela foi desenganada pela medicina de São Paulo com 3 anos de idade, com uma doença chamada leucemia. A médica, a doutora Maria Pena, não me deu mais do que 1 ano de vida. Ela disse para minha mãe, contrariando a promessa que a minha mãe recebeu, que eu ia morrer em menos de 1 ano. Mas com 1 ano e meio que eu estava dentro do isolamento do Hospital das Clínicas, o Jeová Rafa passou naquele lugar e me deu vida e vida com abundância. Aleluia. Eu dormi doente e acordei curada, porque é assim que Jesus faz. E aí meu pai chegou
E minha mãe arrumou toda feliz, puxou meu cabelo aqui, o olho já é puxado, ficou mais ainda, né? Com as nossas descendências, não sei, e começa a puxar e coloca ali um laçarote de fita combinando com o vestido. E foi desse jeito que eu fui pregar a primeira vez. Cheguei na igreja, olhei aquela multidão e disse: mãe, eu não entro. Fiz igual criança em porta de casamento, não vou. E aí minha mãe ajoelhou na minha frente. Oh, meu Deus. E aí ela disse algo que mudou a minha vida. Ela disse: filha, está vendo aquele altar ali? Não é você que fala, é Ele que fala. Confia no que você estudou. Confia nas horas que você se dedicou a estudar a palavra. E apenas abra a tua boca e deixa Deus te usar. Aleluia! O mistério de Deus está nas coisas simples, meus queridos. E naquele momento foi como se uma autoridade de Deus tomasse conta da minha vida. E cheia do Espírito Santo, eu peguei aquele microfone, olhei para aquela multidão e disse: ei, vocês estão me vendo, eu sou pequena, mas Jesus é grande na minha vida. Foi a primeira coisa que eu disse ali. Naquele dia, Deus salvou 10 preciosas almas para o reino, com alguém que não sabia falar. Deus está olhando para você e está dizendo: é você que eu quero usar dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua escola. Se levanta no teu intervalo, fala acerca de Jesus, pega aquele teu amigo depressivo que já tentou tirar a vida e diga: eu tenho vida para te oferecer, eu tenho o Senhor para te oferecer. Seja usado pelo Senhor. Chega para os seus pais que estão em vias de fato e profetiza união, graça, prosperidade sobre o teu lar. Deixa Deus usar a tua vida, porque através do simples que Deus fará, aleluia, um tremendo mover. Aleluia. Eu comecei a pregar a palavra com 9 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu entrei no setor 7 da Capitão Pucci. Na época era o pastor Jairo, saudoso pastor Jairo. E eu me lembro que eu entrei toda de pink, vestida de pink do pé à cabeça. E aí alguém olhou e disse: quem chamou essa adolescente para pregar a palavra de Deus? Eu lembro que, pela autoridade do Espírito Santo, não sobre mim, não é sobre mim, mas é sobre Ele. Aleluia! Quando Ele nos enche do Espírito Santo, Ele nos capacita para obras maiores. Aleluia! Eu vi o Senhor batizar em uma noite só 150 adolescentes ali naquela Capitão Pucci. Eu vi o Senhor salvar 50 vidas dentro daquele lugar, através de uma menina que não sabia falar. Então Deus está dizendo: abre a tua boca e deixa eu te encher. Oh, meu Deus! Enquanto Pedro não tinha o poder do Espírito Santo, ele tinha medo, mas quando ele foi cheio, ele foi para o meio da plateia e começou a dizer: assim como diz o profeta Joel, nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se coloque de pé em nome de Jesus. Espírito Santo, oh meu Deus, Jesus está aqui. Oh meu Deus, adolescentes sairão daqui com as suas respostas no seu coração e na sua mente. Perguntas que entraram aqui, dúvidas que entraram aqui. Jesus veio aqui hoje para responder, para confrontar, para alinhar, para colocar de novo na rota. Oh, meu filho, e eu quero louvar o Senhor
esse hino com vocês? Quero te convidar para louvar o Senhor.